raríssimo René de Paula Júnior falando em mais um episódio móvel, rolante, volante do Roda e Avisa. Vocês me acompanham até o trabalho, eu prometo que nenhum pedestre será ameaçado, equipamentos urbanos, todas as regras de trânsito serão obedecidas, porque na verdade eu estou basicamente falando sozinho, né? Isso parece não ser objeto de nenhuma objeção do Código Nacional de Trânsito. Falar sozinho e pensar alto parece que não fere nenhuma lei. E eu só manipulo a câmera, em princípio, quando o veículo está parado. Então espero que isso não coloque em risco, nunca colocou até hoje, pedestres, transeuntes, mascotes tão queridos, patinetes elétricos, né, biciclistas na contramão e demais imprevisibilidades do tráfego. A pauta de hoje é um tema que talvez já tenha permeado aí outros episódios anteriores aqui do Roda e Avisa. Eu vou chamar dessa vez, já pensei num título para esse episódio. Normalmente eu faço ao contrário, normalmente eu gravo, falo e depois eu tenho que inventar um título para isso. Mas eu vou chamar de transformação analógica. Por que eu vou chamar de transformação analógica? Porque, e aí vale a pena a gente deixar isso bastante claro também, de uns tempos para cá, aliás de muito tempo para cá, embora eu trabalhe nessa área de internet, propriamente digital, faz 23 anos, desde 96, faz um bom tempo, né, que eu me afastei da parte de mídia, propriamente dito, sobretudo de marketing digital, e foquei mais, sei lá, no que talvez possa ser algum atributo meu, né, algum item ali do meu LinkedIn que ainda tem algum valor, que não tenha sido substituído por robôs programáticos ou coisa assim, que é comunicação. E faz um bom tempo já também que eu tenho voltado, né, a minha atenção, nem tanto para, sei lá, publicidade ou seja o que for, mas para coisas um pouco mais mão na massa, um pouco mais envolvidas com tecnologia, vamos dizer, não só tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia tentando transformar a vida das empresas. Hoje eu estou na BRQ desde dezembro, feliz da vida, muito contente, e aí é engraçado porque embora eu esteja nessa área de internet há 20 e tantos anos, isso sempre foi bastante descolado do universo de TI. Eu lembro que no começo, internet, na verdade, era uma dor de cabeça a mais para TI, o cara tinha uma coisa a mais para se preocupar. Só recentemente que as ferramentas, né, que podem transformar o dia a dia das empresas começaram a ser distribuídas via web, né? Você tem uma série de inovações aí em termos de processos, etc. e tal, que de uma certa maneira estão envolvidos com a questão de internet, mobile, etc. e tal. Então, de uns tempos para cá, essas coisas começaram a se aproximar. Então, eu estou aprendendo bastante porque, de novo, estou falando talvez por mim mesmo, não sei se mais algum colega tem a mesma sensação, quem ficou tempo demais aí focado só na questão de web, realmente se distanciou ou, né, nunca conviveu muito com problemas, né, bastante dramáticos aí nos bastidores da tecnologia, né? Desde legado até softwares proprietários, aquelas coisas cabeludas tal, que na verdade fazem uma diferença brutal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: eu estou falando aqui de empresa, que empresa que a gente trabalha ou não trabalha, e eu esqueci de comentar que, na verdade, uma das coisas mais atraentes para mim, né, em qualquer, sei lá, momento profissional, sempre foi a cultura corporativa. Como é que é a cultura, como é que essa empresa funciona, né, como é que é a atmosfera, até que ponto ela é propícia à autonomia, até que ponto ela é propícia à experimentação, até que ponto ela é mais horizontal, até que ponto ela é mais vertical, até que ponto ela é mais hierárquica, até que ponto é um pega para capar, e assim vai. E eu confesso que sempre fui, acho que eu vou morrer sendo, muito café com leite. Alguns tipos de jogo corporativo eu sou muito ruim, né? Eu sempre evitei ambientes um pouco mais tóxicos do que o meu fígado, o estômago e outras partes um pouco mais pudendas pudessem tolerar.
Então eu confesso que, talvez até seja um ponto interessante na minha argumentação aqui, eu sempre fui bastante sensível à questão de cultura corporativa e fico muito feliz quando eu estou num lugar em que a minha singularidade, e não singularidade da singularity, esquece, isso é bobagem, mas a minha singularidade no sentido de ser bizarro, seja, não só tenha trânsito, mas como possa fazer diferença. Eu juro que não é sempre que isso acontece. Qualquer um aqui que bate um pouco fora do bumbo sabe a dificuldade que é, né, você às vezes se encaixar em ambientes um pouco mais quadradinhos. E é nesse ponto que eu quero chegar. Então vamos imaginar que o RH da sua empresa queira atrair novos talentos. Eu duvido que ele vá dizer que, olha, venha trabalhar com a gente porque a gente está usando a última versão do PHP não sei qual. Ou venha trabalhar com a gente porque a gente, os monitores aqui são de 4K. Ou que a gente usa... Cara, tudo bem que isso até pode ter um certo encanto. Mas normalmente o que acaba fazendo diferença é como é que é o ambiente de trabalho, né? Tem várias empresas, a nossa inclusive, adotou essa história do come as you are, né? Venha vestido como você quiser, diferenças, comportamentos mais flexíveis, etc. e tal. O que acaba atraindo mais as pessoas acaba sendo talvez esquemas como é que é o equilíbrio vida-trabalho, como é que é a abertura que a empresa tem para inovação, para ideias, etc. e tal. Eu acho que, é lógico, remuneração também, certo? Por que eu estou contando isso? Porque então vamos lá, eu vou contar um episódio concreto. Uma vez me chamaram para conversar com o CEO de uma empresa brasileira que estava empolgadíssimo porque ele tinha participado de um evento nos Estados Unidos de social business, obviamente um evento promovido, adivinha pelo quê? Uma plataforma de software, uma plataforma online, né? Então, que coincidência, né? Mas então ele tinha voltado super empolgado sobre essas novas plataformas online, etc. e tal. Aí eu estava um pouco curioso, eu não conhecia muito bem o negócio dele, a linha de trabalho dele, e por minha curiosidade crônica, eu falei, me explica um pouco mais como é que funciona o seu negócio. Aí quando ele começou a me explicar, aí eu comecei a fazer perguntas que tinham tudo a ver com cultura corporativa. Eu falei, deixa eu entender, então você tem funcionários que estão alocados nos clientes. Você ouve esses funcionários? Eles provavelmente devem ter histórias para contar, eles devem ter oportunidades, eles devem ser boas fontes da situação corrente do cliente, da temperatura do mercado. Você tem mecanismos aí para ouvir esses caras? Peraí, e que tipo de profissional você contrata? Aí eu comecei a fazer várias perguntas que na verdade eram curiosidades bastante honestas e concretas sobre como era trabalhar na empresa dele. E desviando a atenção dos brinquedinhos, porque o cara provavelmente está seco para comprar um brinquedinho, né? Para anunciar por aí que ele era o primeiro a usar a versão tal da tecnologia Y. E eu ali chamando a atenção para o que deveria ser a preocupação, a lição de casa básica de um CEO, né? Como a empresa dele atualmente funciona. Mas foi um fiasco, aparentemente, não foi nem aparentemente, de maneira bastante clara. A pessoa ficou, acho que desapontada, né? Imaginou que eu fosse ser, sei lá, provavelmente um evangelista de soluções mirabolantes, e eu estava chamando a atenção para o básico, né? Como é que as pessoas, em princípio, se relacionam. E aí vem uma questão, eu lembro até que eu tentei justificar minha postura, falei, olha, que sorte que você encontrou com alguém que está chamando a atenção para o básico, porque se eu fosse um batedor de carteira, você já estava sem calças. Não é bom falar em calças, porque é nessas horas que a gente percebe que, na verdade, o maior desafio de qualquer empresa é muito difícil de você detectar porque você sentou em cima. É basicamente assim, a gente senta em cima desses problemas que envolvem cultura, política de bônus, né, os direitos e liberdades e a atmosfera de trabalho. Isso normalmente é meio invisível, né? E realmente foi um aprendizado. Agora volta para cá, eu tenho observado, de novo, por essa convivência agora mais intensa,
com os bastidores aí das empresas, a disseminação de metodologias ágeis, né? Você tem uma pancada de metodologia correndo por aí, Lean, Ágil, Scrum. Eu estou aprendendo muito, né? Eu ainda sou um pouco old school. E uma das coisas que me realmente fascina é que talvez a ferramenta mais revolucionária, a tecnologia mais empoderante, né, aquela que mais propicia a colaboração, não é nenhuma plataforma online, não é nenhum browser, sei lá como, não é nenhuma tela touch, é simplesmente o post-it. Isso me faz lembrar, fazer aqui um flashback rápido. Eu trabalhava uma época, foi muito curta, inclusive num banco, e aí o pessoal estava quebrando a cabeça porque eles queriam desenhar uma plataforma de colaboração em que você pudesse, em tempo real, compartilhar o que estava rolando, as prioridades, etc. e tal. E eu ouvi, e falei, pô, por que vocês não compram uma lousa? Lousa, né? Simples assim, põe um raio de uma lousa ali, canetinha. Bom, acho que não fez sucesso, mas de qualquer maneira, com o tempo, né, demonstrou que post-it, o simples fato de você estar ali com um papelzinho, né, e ter uma cultura que propicia reuniões rápidas, né, a colaboração ali em tempo real, transparentes, etc. e tal, pode ser talvez muito mais transformadora do que muitos softwares. Né? O que adianta você trocar o software se a cultura corporativa continua sendo asfixiante? Então eu vou contar mais uma anedota, mais uma história pessoal curiosa. Eu lembro que eu trabalhei na Microsoft por uns 3 anos, 2007 a 2010, e uma das coisas encantadoras e saudosas, inclusive, era que a cultura corporativa propiciava a autonomia, né? Olha, faz primeiro, não peça licença, faça primeiro e depois, se não der certo, a gente negocia, a gente vê o que acontece. E aí eu tinha liberdade, inclusive, e isso é uma coisa bastante rara, de usar produtos da concorrência. Então, enquanto eu estava na Microsoft, eu tinha um canal no YouTube, eu tinha um canal de blog, acho que na plataforma Blogger, eu usava Twitter, eu usava tudo da concorrência sem medo de ser feliz. Eu tinha um podcast, né? Eu criei bastante coisa e agitava bastante e tal. E funcionou. E eu lembro que uma vez eu fui chamado por um personagem bastante interessante que tinha um papel chave no RH de uma empresa colossal. E ele me chamou para conversar. Ele falou, olha, me conta tudo o que você faz na Microsoft. Eu falei, pô, com muito prazer. Eu contei. E aí ele falou, caramba, que estranho, porque na verdade você está fazendo coisas, né, bastante interessantes, inspiradoras, usando as mesmas ferramentas que todo mundo tem aqui, mas ninguém faz. As pessoas aqui poderiam fazer e não fazem. Aí eu tomei a liberdade de ser um pouco mais direto e falei, olha, pelo pouco que eu conheço aqui dessa empresa, talvez o problema aqui seja que as pessoas estejam com a bunda na parede, né? Que as pessoas tenham receio de se expor, né? Que de repente o ambiente é pouco propício à experimentação e sobretudo ao erro, né? Se você tem uma cultura corporativa que inibe, né, ou que não só inibe, né, um comportamento inovador, como premia o comportamento conservador, cara, você pode botar a ferramenta que for, né? Então, tudo isso para tentar chamar a atenção aqui, para tentar ainda eu mesmo validar se a minha ideia original de transformação analógica está valendo, que um aspecto absolutamente fundamental que às vezes a gente esquece, né, que inovação, foco no cliente, sei lá o que, agilidade, não depende apenas de tecnologia, de jogar fora o que você tem e comprar alguma coisa nova. Depende fundamentalmente de modelo de pensamento, de paradigma. Eu lembro quando foram escolher meu cargo na BRQ, colocaram lá, eu falei, que nome que eu dou para o meu cargo, né? Eu sempre tive essa dificuldade a vida inteira. E aí colocaram lá, Exponential Mindset, pensamento exponencial. Eu falo, fico feliz porque eu não acredito em tecnologias exponenciais, acho isso acho isso um mito. Eu acho que se alguma coisa pode ser exponencial, é justamente o pensamento, a maneira de pensar, a maneira de se relacionar. Então, se você tem ambientes em que realmente a inovação pode vicejar, bela palavra, né, e pode inclusive viralizar, fecundar,
Isso sim é exponencial, né? Se você entende as pessoas e cria coisas que as pessoas vão gostar de adotar, isso também é exponencial. Agora, se você não está nem aí para as pessoas, se você também não está nem aí para a maneira como os seus próprios colegas, né, se relacionam, não tem tecnologia que vá ser exponencial por conta própria. O segredo, para mim, eu acho que continua sendo no campo humano, demasiadamente humano. É esse o meu desafio perpétuo. Eu estou super feliz, inclusive, porque semana que vem tem uma oportunidade bastante interessante em que a gente vai falar de novo com uma companhia colossal sobre inovação, mas não necessariamente do ponto de vista de comprar alguma coisa de prateleira. Não, a gente vai falar simplesmente sobre metodologias, sobre maneira de estruturar as equipes, sobre processos de trabalho, que eliminem os gargalos, que favoreçam a experimentação e tal. Isso é interessante porque, na verdade, se a gente parar para pensar, metodologias também são tecnologias, né? Lato sensu. A gente sempre pensa em tecnologia como uma coisa feita de silício, aço, titânio, né? Circuitos integrados, não, ou software e tal, mas na verdade metodologias também são software, né? A maneira de pensar, né, o mindset é um sistema operacional, por assim dizer, né? O que adianta a gente insistir em mindsets que são arcaicos, que são definitivamente medievais, contraproducentes, né? Tóxicos. O que adianta a gente insistir nisso e esperar que algum brinquedinho novo, caro, né? Você vai contratar uma empresa caríssima, um produto caríssimo, né? Só para ter uma chancela ali que em princípio vai te livrar de qualquer risco ou de qualquer culpa. Do que adianta se a gente não transforma a maneira como a gente trabalha? E isso tem sido para mim uma surpresa contínua, porque nesse tempo todo, acho que nos últimos anos eu estava distraído, focado em outras coisas e tal, quando eu percebo uma série de empresas robustas, né, que inclusive já com bastante tradição, estão aí se reestruturando, mudando, adotando, sei lá, DevOps, agilistas, etc. e tal. A gente tem um bom time disso também. Eu falo, uau, quem diria que, imagina, aquela empresa ali, né, que eu sempre achei a coisa mais tradicional do mundo, tivesse, flexibilizando, tivesse considerando, estudando, aplicando metodologias ágeis, né, de experimentação, Lean Startups, etc. Isso, curiosamente, para mim é surpresa, porque eu estava desatento, né? Isso está crescendo a beça e está fazendo uma diferença danada. Mas o que acontece? Existe sempre um gap, né? Existe sempre um abismo, né, em muitos casos, entre a percepção que a gente tem com base naquilo que está em eventos, palestras, mercado, etc. e tal, e aquilo que realmente faz diferença, né? É como se a gente pensar em termos de forma física, né? Está mais do que comprovado que a melhor coisa que você pode fazer é fechar a boca, né? Porque não tem exercício que compense você tomar 5 milkshakes por dia, um donut e mais não sei o que lá. Não tem como você queimar tudo isso, nem se você fosse um dragão cuspindo labaredas, né? Então é simples assim, fecha a boca, controla a alimentação. Isso não implica nem em gastar dinheiro a mais. Mas acontece que existe toda uma indústria bastante ativa, criativa e insistente de venda aí de soluções miraculosas, pílulas, né, dietas bizarras, né, consultas exorbitantes e tal. Quando, cara, na boa, né, foge um pouco desse hype, foge um pouco, né, de toda dessa coisa hipnótica e, cara, vamos voltar para o básico. Então eu estou tentando, espero que faça sentido até agora, chamar a atenção para que, se tem alguma coisa efetivamente importante, que afinal é o primeiro passo para qualquer tipo de transformação, e isso é especialmente doloroso num país como o Brasil, né, que o corporativismo, o fisiologismo, né, você tem tantas coisas anacrônicas, tal, que duram aí as gerações. Nessas horas a gente fica um pouco preocupado. Mas, parênteses, o Brasil está mudando, né? A gente está vendo aí qualquer eleição no Senado, você começa a perceber que esse ranço, essa coisa nossa que parece um freio de mão puxado, está de uma forma ou de outra caducando,
né? Não que necessariamente esteja sendo substituído por alguma coisa espetacular, mas está caducando, já é uma mudança, né? Então eu acho que e isso volta para uma questão para mim fundamental, que é a gente recuperar, né? recuperar, né? A fé, a esperança e o tesão mesmo, por uma coisa que eu chamaria de complexidade, né? O mundo humano é complexo, tudo requer conversa, negociação, debate, consenso, toma lá da cá, né? E eu acho que as empresas que são mais inovadoras, mais fecundas, são justamente aquelas que abrem espaço para fecundidade, para complexidade, para diversidade de opiniões, né, para as pessoas poderem se expressar e experimentar sem tanto medo, né? O raciocínio que acho que muitos de nós mais velhos, né, fomos treinados a seguir, era aquele raciocínio da eficiência, né, como se o mundo ideal fosse um relógio suíço, como um cuco suíço, como se a coisa mais sensacional do mundo fosse, sei lá, né, um motor a 4 tempos. Hoje a gente percebe que essa visão mecanicista de eficiência e tal, ela teve lá o seu papel, ela é poderosa, mas o que acontece? O mundo muda cada vez mais rápido, o mundo é cada vez mais fluido, né? Então construir coisas que são relógios suíços, que são eficientes no último e cada vez mais engessados, na verdade é praticamente um tiro no pé, é você pedir para perder o bonde da história, porque se você não for capaz, né, de manter a flexibilidade, a fecundidade, né, não tem evolução possível. Lembremos-nos que evolução, que faz com que as coisas, né, se adaptem cada vez melhor ao ambiente, depende justamente de vários experimentos rolando ao mesmo tempo, né, não só de uma coisa única que vai sendo repetida, né, mas de várias pequenas variações que vão sendo testadas e que vão gradativamente se adaptando cada vez mais e aproveitando as oportunidades de uma maneira mais dinâmica. Então, fica aqui, eu sou praticamente uma relíquia, né, um fóssil de outros tempos, eu estou presenciando na carne uma série de transformações e eu espero que a gente recupere cada vez mais o foco em pessoas, em complexidade, em liberdade, em inspiração, em tesão, e era isso. Eu vou aproveitar o sinal fechado para me despedir de vocês. Um grande abraço, roda e avisa.